Senhor Jesus, aproveitando que você está sobre os pés, aqueles que podem, trouxeram as Escrituras, abra comigo, carta de Paulo aos Colossenses, capítulo de número 3. Nós vamos fazer menção a partir do verso 5. Colossenses, capítulo de número 3, a partir do verso 5. Amém, queridos? Diz assim o texto bíblico: assim façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é idolatria. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas. Mas agora abandonem todas estas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas, e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Amém? Podeis assentar, queridos? Amados, na exposição anterior, dos versos 1 até o verso 4, nós aprendemos sobre o viver em Cristo, a nova vida em Cristo, onde nós fomos instruídos a termos a nossa mente cativa nas coisas do alto, nas coisas celestiais, onde também, por Cristo e em Cristo, nós estamos assentados. É isso que Paulo ensina, que em Cristo Jesus nós fomos assentados, ou estamos assentados juntamente com Ele nos lugares, ou nas regiões celestiais. Então, os primeiros versículos desse capítulo, Paulo já começa a chamar a atenção da igreja, dizendo para eles pensarem nas coisas que são do alto, porque agora eles estavam vivendo uma nova vida em Cristo Jesus. O pastor Samuel falou na última exposição sobre isso, ele deu início, a essa exposição, na parte prática dessa carta. E Paulo utiliza uma adversativa dizendo o seguinte: portanto, ou seja, tudo que eu já ensinei de forma doutrinária, de toda a doutrina, os ensinos que eu trouxe anteriormente, nos capítulos anteriores, agora vocês precisam colocar isso em prática. E começa falando dessa nova vida, abordando e chamando atenção para esse viver, ligado no trono do alto, buscando a ter uma visão a partir do céu. Ter uma visão a partir daquilo que Deus quer para a nossa vida, ou seja, daquilo que agrada a Deus, para que nós possamos andar e vivermos aqui nesse período transitório, nesse pequeno espaço de tempo que nós viveremos aqui quanto igreja, quanto servos do Senhor Jesus. Então nós precisamos viver de um modo que possa agradar ao Senhor e o glorificá-lo. E hoje nós vamos dar continuidade, correlacionando esse assunto, falando sobre algo que pode evidenciar essa nova vida em Cristo, essa nova perspectiva de vida, na maneira que pensamos e na maneira que nós agimos. Então nós vamos tratar propriamente da ortopraxia, ou da praxe cristã, que Paulo ensina à igreja de Colossos, para que eles pudessem viver essa nova vida em Cristo Jesus. Então nós vamos falar propriamente da evidência da verdadeira conversão. Esse é o tema da nossa exposição dessa noite: a evidência da verdadeira conversão.
Nós poderíamos colocar aqui, pelo tanto de versículos que lemos, as evidências, pluralizar, né? Mas não, nós vamos colocar no singular mesmo, para que no final você entenda o que nós queremos transmitir, com aquilo que entendemos, e aquilo que o Senhor, pela sua palavra, nos fez compreender nesses versículos. A evidência da verdadeira conversão. Nós estamos falando de algo que recebemos, porque essa nova vida que temos em Cristo nos foi dada, não foi conquistada, não foi algo que nós pleiteamos e com as nossas forças, com os nossos méritos nós adquirimos, mas nós fomos agraciados com essa nova vida. Mas aqueles a quem Deus concede essa nova vida, ou oportunidade, ou privilégio de viver essa nova vida, de estar em Cristo, de estar assentado nos lugares celestiais, de ter a mente de Cristo, os pensamentos do alto, um prisma, a visão que agrade ao Senhor, precisa evidenciar isso no seu modo de viver, no seu dia a dia, na sua praxe cristã. E o interessante é que nos capítulos anteriores, Paulo, ele refuta a heresia dos colossenses, que era um sincretismo religioso, onde tinha ascetismo, onde tinha legalismo, onde tinha judaísmo, era uma mistura, gnosticismo, docetismo, era um caldeirão de heresia. E muitos estavam, por causa da ideia da praxe cristã, estavam confundindo o legalismo, o ascetismo em fazer alguma coisa para obter essa graça, essa nova vida em Cristo. Agora Paulo, primeiro ele refuta tudo isso, ele diz, não é assim, não existe um outro mediador a não ser Cristo, não existe maneira em que o homem, por mais que ele procura se abster de muitas coisas por si mesmo, por sua própria força, conseguirá se justificar diante de Deus. Os anjos não estão como mediador, a igreja não é essa mediadora, mas apenas o Cristo. É nele que nós temos essa nova vida. E agora, por isso que ele começa dizendo, portanto, no verso 1 do capítulo 3, já que vocês ressuscitaram com quem? Com Cristo. Porque essa nova vida emana de Jesus. E agora Paulo está dizendo, não era assim, a maneira que vocês entenderam errado. Agora eu vou explicar para vocês como é a maneira correta. Porque aquele que vive essa vida, que recebe essa graça dessa nova vida, ele precisa também desenvolver algo novo, que faz parte dessa nova identidade, que faz parte dessa nova vida que acabou de receber por intermédio de Cristo Jesus. E essa é a verdadeira evidência da verdadeira conversão. Nós vivemos um momento muito difícil. Eu já vou começar a aplicar na introdução, né? Porque hoje o cristianismo ele está até de certa forma colocado em xeque por causa da vida de muitos que se dizem cristão, que se dizem servir a Jesus, porque a sua confissão verbal não condiz com as suas ações, com as suas obras, com as suas práticas. E é por isso que Paulo vai falar aos Colossenses algo que é imprescindível para a nossa vida nos dias odiernos que nós estamos vivendo. E é sobre isso que nós vamos falar. Poderíamos perguntar de que forma podemos demonstrar então essa verdadeira conversão. E o texto vai nos mostrar essa evidência, que de fato vai revelar que nós tivemos o nosso coração de pedra trocado por um coração de carne, que nós recebemos uma nova natureza na pessoa de Cristo, que nós, pelo Espírito e pela palavra, fomos gerados, nascemos de novo, somos uma nova criatura e estamos vivendo essa nova vida em Cristo Jesus. E o primeiro ponto aqui que eu quero destacar com vocês é o imperativo que está no verso 5. Primeiro Paulo vai falar no verso 3, pois vocês morreram, ele afirma, vocês morreram. E isso é paradoxal, por quê? Porque ele fala de morte e fala de vida.
Como é que é? Nós morremos ou nós vivemos, pastor? Automaticamente aconteceu as duas coisas. Tanto morremos, quanto vivemos. Nós morremos para essa nova, ou melhor, para essa velha natureza, e agora nós fomos ressuscitados em Cristo para vivermos uma nova vida. Então ele começa a falar: pois vocês morreram, e agora a sua vida está escondida em Cristo e em Deus. O verso 5 ele vai dizer: assim que vocês já morreram, façam morrer tudo o que pertence à sua natureza terrena. Esse é o primeiro ponto. Aqui Paulo não está falando assim: olha, é o seguinte, quando der, em algum momento, se vocês tiverem alguma possibilidade, morram. É assim que o texto diz? Ele está dizendo: assim vocês têm uma nova vida em Cristo, vocês já morreram. Assim, façam morrer. Ele está dizendo: se vocês tiverem vontade, ou se houver alguma pequena possibilidade, ele está dizendo: não, façam morrer a natureza terrena de vocês. Paulo dá uma ordem, queridos. Ele não pede uma sugestão, ele não dá uma sugestão, ele não condiciona isso a certas possibilidades ou a variáveis de ambientes periféricos. Não, ele dá uma ordem. Ele diz: façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês. E a palavra usada aqui, a palavra grega usada por Paulo aqui, é necrosate. É a mesma da qual vem a palavra necrotério. Nós precisamos andar com a nossa certidão de óbito no bolso, porque nós morremos com Cristo. É aquilo que o pastor Cleilson disse em uma ministração, que nós andamos acorrentados com o defunto. Aonde nós vamos, nós carregamos um cadáver. Só que tem muitos que já não está cadáver, o bicho está gordão, está inchadão, mas não é putefano não, ele está gordo, está vivo, está mais vivo do que ele. Paulo, quando escreve aos Gálatas, ele diz assim: crucificai a vossa carne. Para muitos de nós nos olhamos na cruz e ficamos com dó. Meu Deus, que dó, estou ali pregado, sofrendo, tenho que me arrancar da cruz. Mas Paulo está dizendo: faça morrer essa natureza terrena de vocês. Vocês precisam ser crucificado a carne de vocês todos os dias. Nós precisamos andar com a nossa certidão de óbito no bolso. Eu morri, aquele que eu fui não sou mais. Foi-se, defunto, passou. Nós precisamos entender que estamos mortos, e por esta razão temos que fazer morrer a nossa natureza terrena. E isso não é ascetismo e nem flagelação do corpo, não é ficar se mutilando, não é se reclusar no monastério, se alienar das pessoas. Não é isso que o texto está dizendo. Nós devemos considerar morto para o pecado. O pecado, ele está diante de nós, e nós, de vez e outra, nós até pecamos, mas ele não pode ser aquele Senhor da nossa vida, porque agora nós temos um outro Senhor, e ele chama-se Jesus Cristo, e está sentado no trono. Nós devemos nos considerar mortos para o pecado. Sabe o que o morto faz?
diante da situação? Absolutamente nada. Porque o pecado fica assim, ó. Uhul. Ô João, ô Maria, uhul. E tem gente que fica flertando com o pecado. Dá uma piscadinha para ele. Oi, você está tão bonitinho. Não brinca com isso, que isso é muito sério. O pecado é tão grave que Jesus teve que morrer na cruz por causa dos nossos pecados. Então não brinca com esse negócio. Isso é muito sério. Então, nós temos que nos considerar morto para o pecado, conforme Romanos 6, verso 11. Jesus falou o seguinte, em Mateus 5, 29, se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti. Mas não é para pegar, chegar em casa assim, literalmente arrancar, não. Esse é aquilo que te chama a atenção para você olhar, que te faz errar, que te faz entristecer o Espírito Santo. Se você não tem condição e domínio sobre essa coisa, pega um martelo, quebra ela, joga fora. É óbvio que nem Paulo nem Cristo estão falando de uma cirurgia literal, arrancar o próprio olho. Ele está falando, tira aquilo que te faz pecar da sua vida, arranca diante de você. Se você tem dificuldade, se você tem uma inclinação para isso, porque cada um de nós temos, de certo modo, uma inclinação para alguma coisa que não é legal, que não é bem, que nos faz errar contra o Senhor. Nesse ponto, na nossa vulnerabilidade, nós precisamos fazer o que Jesus disse. Fuja disso. Sabe, queridos, eu preciso falar como pastor de vocês. Tem situações que a Bíblia nos dá alguns imperativos, diz, fuja, vaza, e a gente foge. Não é não, é pra. Não é correndo do perigo, não, é para a boca do leão. A gente entende errado as coisas, e depois as coisas começam a dar ruim na vida da gente, a gente, oh meu Deus, o que está acontecendo comigo? Simples. Deus disse algo para a gente está fazendo outro. Nós precisamos pensar nisso. O mal não vem do olho, da mão, do pé, mas vem do coração, que abriga os desejos perversos. O olho só é a janela por onde você visualiza aquilo que está no coração. Então, nosso primeiro ponto precisamos entender, para evidenciar que nós vivemos, nós temos que entender que morremos, que estamos mortos para o pecado. Esse é o primeiro ponto. Agora, Paulo dá nome para os pecados. Para o que nós estamos mortos? O verso 5 vai dizer, assim faço morrer tudo, não é alguma coisa, mas ele diz, é tudo. Faço morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês. E aí ele começa a enumerar aqui. Primeiro, imoralidade sexual. Aí ele fala, impureza, paixão, desejos maus e a ganância. E a ganância ainda tem um agravante. Ele consubstancia e diz, a ganância que é idolatria. Então nós vamos pensar um pouquinho agora. Por que nós estamos mortos? Paulo vai enumerar vários pecados aqui. E esses pecados faziam o quê? Parte da vida pregressa, da vida velha, da vida antiga, dessa vida antes de sermos agraciados por Cristo Jesus. O verso de número 7 ele vai dizer, as quais vocês praticaram no passado, quando, e ele ainda explica, costumavam viver nelas. Vocês viviam assim. Então, vocês precisam fazer o quê? Morrer tudo isso. Imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é a idolatria. Por que eles deveriam fazer isso? O verso 6 vai dizer, é por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência. Hoje, irmão, está muito fácil. Se prega um evangelho coachelizado aí,
Canta essas musiquinhas que a galera gosta, que inflam o ego da pessoa. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Isso é mais puro, mais importante do que o ouro puro de Ofir, né? Mas não confronta ninguém. E tem um monte de gente andando nas igrejas dizendo que é crente e vive igual um mundano lá fora. Era isso que Paulo está chamando a atenção para os crentes de Colossos. Parece que Paulo estava olhando para nós hoje, no século 21, para as igrejas brasileiras do século 21, para as nossas igrejas, onde o pastor tem medo de falar a verdade, de pregar a palavra e perder pessoas. Primeiro que eu não tenho ninguém aqui, ninguém é meu. O único que eu passei o nome é minha esposa. Ela não estava muito certo no dia, ela foi e aceitou, eu registrei lá, coloquei no meu nome. Ainda não me sinto dono dela, mas eu sou uma carne só com ela, diz a palavra, né? Mas não sou dono de ninguém, aqui todo mundo é de Deus. Então eu não tenho medo de perder ninguém, porque eu não tenho ninguém. Até eu pertenço a Ele, nós pertencemos a Ele, ponto final. Mas a verdade das Escrituras tem que ser ensinado. E se você se ofende com as Escrituras. Esses pecados, queridos, atraem a ira de Deus. Não se fala sobre a doutrina da ira de Deus. Deus está irado com os homens impenitentes que vivem, que conhecem que Deus é santo, que Deus exige de nós um viver santo, e muitos vivem em pecado. Isso atrai a ira de Deus, a justa ira de Deus. E a de nós não é Cristo. Então as práticas desses pecados não são mais compatíveis com a nova vida que temos em Cristo. Se nós estamos em Jesus, se nós recebemos de fato essa nova vida, se nós a professamos que a recebemos, nós temos que viver diferente. O nosso viver tem que ser diferente. O nosso posicionamento tem que ser diferente. Não pense que Deus vai ficar me aceitando assim, Senhor, Senhor, me dá um tempinho. Deus não está com esse negócio. Leve as coisas de Deus a sério. Pare de brincar com as coisas de Deus. Porque eu digo mais, Ele pode se colocar no seu caminho. Se Ele se colocar no seu caminho, o negócio vai ficar ruim para você. Paulo classifica esses pecados da seguinte forma: primeiro, pecados morais. Segundo, pecados sociais. Depois nós vamos ter no verso 8 e verso 9, pecados ligados ao temperamento e pecados ligados à língua. Pastor, você vai falar de pecado hoje? Por um momento desses versículos, vou. O que é pecado, pastor? Transgressão da lei de Deus. Tudo que transgride a lei de Deus é pecado. Pastor, mas eu queria ouvir uma palavrinha para me sair consolado. Você vai sair consolado no nome de Jesus. Espera um pouquinho. Porque eu estou sendo consolado por essa palavra, faz dias que Deus está me espremendo. Porque ainda não sou perfeito, sou igual a vocês. Nós estamos sendo melhorados e glorifiquemos a Deus quando Ele nos chama a atenção. E a primeira coisa aqui são os pecados morais, que não está só lá fora. E a enumeração que Paulo faz desses pecados morais é prostituição, impureza e lascívia, que estão ligados diretamente aos pecados sexuais. Toda sorte de relação sexual, antes e fora do casamento, está aqui incluída. Porque hoje normalizaram as coisas. E as igrejas têm medo de falar. O nego vai nos cultos, pula, sapateia, planta bananeira e sai e vai ter não casou ainda, e vamos lá, meu irmão. Uhul. Aqui você vai ouvir que é errado. Quantas vezes necessário for eu ter que falar isso, eu vou dizer. Isso é pecado.
E se você está fazendo isso com frequência, cuide-se, avalie sua vida, porque a Bíblia diz que aquele que comete pecado é filho do diabo. E cometer aqui a conjugação verbal é assiduidade. Eu sei que é errado, estou fazendo todo dia. Não pense você que vai fazer hoje, vai pedir perdão amanhã, Deus vai te perdoar, você vai fazer de novo, vai pedir perdão. Uma hora Deus vai pegar você. Pecado é pecado. Se eu posso até pecar. O eleito, o agraciado pode até falhar, mas ele não ficará prostrado. É isso que a palavra de Deus diz. Cuide-se, para isso não virar um ciclo na sua vida. Ai, meu Deus é misericordioso. Ele já está sendo misericordioso. Ele não te matou ainda. Apesar de nós, Ele ainda está nos mantendo vivos. Permitiu que respirássemos, permitiu que viesse aqui para ouvir isso aqui, porque isso não é meu, é dele, é a palavra dele. Prostituição, do original do grego porneia, refere-se à imoralidade sexual. Em geral, toda e qualquer ação inclui desde as relações sexuais extraconjugais até os casamentos contraídos entre parceiros com graus ilícitos e parentesco. Hoje o mundo quer normalizar tudo. Um incesto. Sem falar da homoafetividade. Tem que ter cuidado de falar o termo aí, senão. Está gravando? Misericórdia. Se eu for preso, vocês vão lá na delegacia me visitar. Mas isso parece estar muito normal. Para o mundo é normal. O casal de namorado da igreja, aleluia, normal, vive igual o mundano lá, dorme junto e vive junto, como se fosse marido e mulher. Eu digo aqui, parece que é ser careta, mas entenda, nós somos diferentes, nós somos agraciados, temos uma nova vida em Cristo. Como é que é essa nova vida? Como é que você namora, pastor? Meu filho, tem coisa que você pode fazer com sua namorada não, só depois que você casar. Por exemplo, não fica arrochando ela não, isso não dá certo. Ó, pastor, você é doido? É verdade, eu tenho que falar, porque se eu não falar, quem é que vai falar? Não fica beijando sua namorada não, meu irmão. Beijo foi feito para marido e mulher, entendeu? Esse negócio que um quase chupa o outro assim, quase some. Faltou oxigênio. Tu vai pecar se você não parar com isso. E depois que acontecer, não diga que eu não avisei. Para mim não ter que falar assim, eu te avisei. Isso é para quem é casado. Você só pode tocar numa mulher quando ela for sua esposa. Você só pode tocar num homem quando ele for seu esposo. Mas hoje é normal. Não é normal, tem pais cristãos falando, não, pode dormir aqui em casa, é melhor dormir aqui com o namorado do que dormir lá não sei aonde. Meu irmão, Deus tem que pegar você. Porque se eu pegar vai ser pior. Não permite isso não. Vigia. Porque isso é muito sério. Essa normalização que está acontecendo aí não é bíblica. E sabe por que muitas das vezes Deus não realiza o que Ele quer realizar? Não é porque Ele não tem poder, mas é porque a palavra diz que o nosso pecado faz separação entre Deus e nós. Como é que Deus desce? Derrama graça sobre nossa vida, no culto, em muitas coisas, quando muitas das vezes nós estamos vivendo de forma que Ele não quer que nós venhamos viver. E se Ele desce e resolve nos trucidar? Pastor, o senhor é doido? Não, é verdade. Se Ele quiser, pode fazer, Ele tem poder para fazer. Ananias e Safira mentiram para o Espírito Santo, caíram duro. Nós precisamos entender a seriedade que é ser cristão, de que é viver o cristianismo autêntico e bíblico. Esse é ruim de se ouvir, é ruim, mas é melhor para salvar a sua alma. Impureza. A impureza que pode ser definida como impundícia consciente, relacionada à luxúria e à vida libertina. É o hedonismo, é o alá Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar e vida leva eu, sem compromisso.
Não pensa que só lá fora que tem esse negócio, não, que ninguém tem. Hoje, porque quando ainda diz que está namorando, olha, que avanço, porque hoje tem um tal do ficar, né? Fica com o João, fica com o Pedro, fica com a Maria, Isso é vida libertina. Essa é uma impureza que, em seu sentido físico, para que entendamos, a impureza descrevia a sujeira ou a putrefação de uma chaga infectada. Um machucado que já está putrefando, que já está necrosando. Moralmente, significa qualquer coisa revoltante e miserável, particularmente a perversão sexual. Tudo isso que a gente está falando. Nós temos também a paixão lasciva. O que é essa paixão lasciva? Refere-se a um desejo irrestrito, um impulso ou uma força que não descansa até ser satisfeito. Trata-se da pessoa que fica dominada pelo fogo do sexo. Tem outros nomes aí pejorativos que eu não vou usar aqui não, mas deve ter vindo alguns na sua cabeça, né? Mas essa paixão lasciva não é só para aquele que olha e deseja, mas aquele que também deseja se mostrar. Isso também é o pecado da lascívia. Como que é isso, pastor? Tanto homem para mulher, porque isso aqui não é só mulher não. Cuide com que você veste, como você se veste, a maneira que você se veste. Não é o caso, mas tem muita situação que tem mulheres que se vestem com o único objetivo para ser desejada. E ela vai ser desejada. Mas isso é pecado. Tanto para quem faz isso, quanto para quem a cobiça, a deseja. A palavra diz: quer comais ou bebais, façam tudo. Se vista, irmã, se vista, irmão. Porque hoje tem umas calcinhas vestidas a vácuo. Não tem? Uns homens vestem umas calcinhas vestidas a vácuo, você tem que passar creme na perna para vestir aquele troço. Ficar deitado na cama assim, ainda pedir para a mulher te ajudar a empurrar aquele trem para dentro. Fica lá mostrando as protuberâncias, tudo. Para que você veste um troço desse? Ou a mulher veste toda, né? Com esse tubinho, com esse canudinho, com esse trem que marca tudo. Ou aquela leg para sair mostrando. Você não tem marido em casa para você mostrar para ele? Ou os outros da rua, tudo tem que ficar vendo seu corpo. Olhe-se no espelho e diz: isso aqui glorifica a Deus? Isso aqui enaltece o nome de Deus? Não, então vou tirar esse negócio. É ruim falar isso? Não, eu não acho tão ruim não. Ruim é fazer as coisas sabendo que é errado. Isso é a paixão que leva aos excessos, até as mais profundas perversões. E foi por causa desse pecado que Davi adulterou com Batseba. Viu a mulher estava tomando banho. Olha para você ver, que ideia da mulher tomar um banho no lugar que ela podia ser vista. Aí Davi olhou e cobiçou, desejou. E aí ele adulterou e matou o marido da mulher para casar com a mulher. Amon, filho do Davi, por causa desse desejo, violentou a própria irmã. Depois o irmão veio e matou ele. Olha para você ver a desgraça por causa do pecado. Isso é muito sério. Paulo condena não apenas o ato em si. É o que Jesus fala. Jesus chegou para os religiosos da época e disse assim: ouviste o que foi dito aos antigos? Não adulterarás? Eu, porém, vos digo que aquele que olhar para uma mulher com intenção no seu coração já cometeu adultério com ela. Jesus disse assim: o problema não é só o ato, ir lá fazer, mas aquilo que você pensa a respeito. Cuidado com os ambientes periféricos.
Cuidado em pensar que a grama do vizinho é rosa, é melhor do que a sua. Não construa cenários e não viaja na maionese em nome de Jesus, com coisas que você não pode ter, que você não pode fazer. Paulo condena não apenas o ato em si, mas ele também condena a intenção, o desejo impuro. Fica claro que os desejos e apetite conduzem às ações. Se você ficar ali construindo cenários, porque existe isso, irmãos. Ah, pastor, não pode falar isso. Sim, tem pessoas que imaginam com outra pessoa viajando lá em Paris, em Veneza. Nossa, que mulher, ai, que homem. Dentro da igreja, às vezes casado. Pastor, isso é assim que muitos de nós somos. E a gente fica tentando pintar um negócio, essa é a realidade. Mas aqui a palavra nos chama a atenção para que nós venhamos a agir diferente. Cuide-se com isso. Vigie. Esses são os pecados morais, mas temos os pecados sociais. E até meia-noite a gente termina os pecados, tudinho aqui. O primeiro que nós temos aqui dos pecados sociais é o desejo maligno. Mal. Ou desejo mal, ou desejo maligno. Tanto esse desejo maligno quanto a avareza falam de desejar mal para os outros e de desejar o que os outros possuem. O que nós desejamos determina o que nós fazemos. A palavra grega usada aqui para desejo pode tanto descrever um desejo santo como um desejo pecaminoso. Lucas 22:15 é a referência que nós temos, por exemplo, de um desejo santo. Jesus estava dizendo: desejei ansiosamente comer a Páscoa com vocês, antes de sofrer. Aqui então essa palavra grega está mostrando um desejo correto. Um desejo santo. Mas em Romanos 7, verso 8, Paulo dizendo, e usando a mesma palavra grega para desejo, ele diz assim, parte do versículo 8: o pecado produziu em mim todo tipo de desejo cobiçoso. Aqui desejo é um desejo que não é santo, mas um desejo pecaminoso. Então, queridos, nós precisamos entender e tomar cuidado com esses pecados sociais. O desejo que não é bom, que não é santo, né? Temos também a avareza aqui, que é o pecado de desejar sempre mais, sem nunca se satisfazer. Sejam com coisas ou com prazeres. É aquilo, eu quero, eu preciso, eu tenho que correr atrás. Ralph Martin, ele diz que esse é o pecado da possessividade, o desejo insaciável de colocar as mãos nas coisas materiais. Nunca está satisfeito, nunca está contente com aquilo que tem, que possui. Então nós precisamos cuidar com isso, o desejar mal ou o desejar as coisas que os outros possuem. Nós precisamos cuidar muito com isso aqui, certo? Russell Shedd, ele diz que a avareza comunica a ideia de tirar uma vantagem egoísta, muitas vezes iludindo e prejudicando a vítima. Isso a avareza leva a pessoa a fazer. Os gregos definiam a avareza como um desejo insaciável e diziam que satisfazê-la era como tentar encher d'água um recipiente rachado. O avarento nunca se contenta. A ideia básica de avareza é a de um desejo que o homem não tem direito de se alimentar ou de alimentar. O desejo por dinheiro, por exemplo, conduz muitos ao roubo. O desejo por poder conduz muito à tirania. E o desejo sexual conduz muitos à impureza sexual. É o desejo de obter sempre o que não se tem direito de possuir. Isso é idolatria. É o que ele vai colocar no verso 5. Olha, desejos maus e ganância, que é idolatria. Essa avareza, essa ganância se torna idolatria. Por que se torna idolatria?
porque coloca as coisas no lugar de Deus e substitui Deus por coisas e prazeres. Muitos, o Deus deles é o estômago. Outros, o Deus deles é os seus desejos, os seus sonhos. Para muitos é um Deus, porque substitui o lugar que era para ser de Deus. Porque Deus precisa nos complementar. Estou dizendo aqui que é pecado sonhar, planejar, não. Desde que seja conforme a vontade de Deus. Mas tem muitas pessoas que é avarento, não se contentam, confia naquilo mais do que confia no Senhor. A essência da idolatria é o desejo de obter. Essa é a essência da idolatria, o desejo de obter. O homem que está dominado por esse desejo de possuir coisas, coloca essas coisas no lugar de Deus e as adora. Ele lhes presta culto a estas coisas, em vez de adorar a Deus. Reverencia, se submete a essas coisas. O que nós precisamos entender, queridos, que diante disso aqui, como é que eu sei que eu estou meio que inclinado para ser uma pessoa dessa forma? Nós precisamos entender que Deus nos deu as coisas para usar, e as pessoas para... Você não sabe essa frase não? As pessoas Deus nos deu para amar, e as coisas para o que é que a gente faz? A gente inverte. A gente usa as pessoas e ama as coisas. Você já notou que quando você sofre um acidente, a primeira coisa que você olha para o carro? Se o motoqueiro, bem que aqui em Paraná, o motoqueiro cai do céu, né? É uma treva aqui. Me perdoe esse motoqueiro. É porque andaram me acertando umas vezes, aí eu fiquei meio assim, ressalviado com os motoqueiros. Mas o motoqueiro vem dar no seu carro. Primeira coisa que você vai ver é o amassado do carro. Que rachou o para-choque, se amassou, e o cara está urrando lá no chão. Depois, se dá tempo, a gente vai lá e olha. E aí, meu filho, você está doido? Primeiro me pergunta se ele se machucou. Você está doido? Você não me viu, não? Isso é muito natural. Isso é muito normal a gente ver. Por quê? Cuidado com isso. Tem hora que eu fico me policiando. Vocês acham que eu não estou inserido nisso aqui? Estou. Pensa num homem estressado no trânsito, sou eu, meu filho. Quem já andou comigo sabe. Tem hora que eu fico, Senhor Jesus, será que mesmo o Senhor me regenerou? Porque é difícil. Então nós precisamos entender isso aqui. Deus tem que estar no lugar correto na nossa vida, e não as coisas. Isso acaba, isso é transitório, é efêmero. O seu dinheiro não te garante vida eterna, o seu bem não te garante vida eterna, o seu bem, aquilo que você possui, o seu status, a sua posição não te garante o céu, a eternidade com Deus. Apenas Ele, através de Cristo Jesus, é que nos garante isso. Não nos deixemos ser dominados por essas coisas. Você pode cuidar, ser zeloso? Sim, mas cuide. Quando eu consegui o meu primeiro carrinho, um dia o meu cunhado falou um negócio para mim que eu falei, eu preciso mudar. Porque eu lavava aquele bicho todo sábado, e ficava lustrando aquele bicho, era a tarde inteirinha fazendo isso. Carro velho, gente. Dentro do carro era jornal para tudo quanto era lado, para entrar precisava quase tirar o sapato. Ninguém podia comer dentro daquele abençoado daquele carro, que eu arrumava a maior confusão. Um dia meu cunhado falou assim, você não tem medo da sua lata furar não, meu filho? Tanto você esfrega esse carro seu. Eu falei, estou achando que esse bicho está virando um bezerro na minha vida. Imagina se fosse um carraço novo. Talvez eu atropelava os irmãos. Não pode ser assim. Quando as coisas começam a tomar lugares, bem, um desejo, nós precisamos nos preocupar e voltarmos atrás. É isso que Paulo está dizendo. Façam morrer todos os dias a natureza terrena de vocês. Isso não pode dominar mais vocês. Vocês agora receberam uma nova vida, receberam o Espírito Santo, receberam as instruções, os meios de graça para viverem em liberdade.
Mas não acabou por aí a lista do Paulo, né? O verso 8 ele vai mencionar outros pecados. E começa com os pecados ligados ao temperamento. Isso aqui é interessante, que a gente está muito assim, né? Ele menciona 3 pecados: ira, indignação e maldade. E esses 3 pecados falam de um temperamento não controlado pelo Espírito Santo. Pastor, eu posso irar? A Bíblia diz: ireis e não pequeis. Tem hora que você ira mesmo com a situação, mas cuidado para não pecar. Aqui a ira que Paulo está descrevendo aqui como pecado, aquela ira que descreve um temperamento explosivo, como fogo de palha. Já viu como quando você joga palha no fogo faz assim? Esse temperamento intempestivo. Isso é uma ira pecaminosa. É aquele trem assim que vem do nada e você chuta o pau da barraca, como muitos dizem. Essa ira é problema. Que te faz falar coisas que você não queria, que te faz você fazer coisas que você não deveria fazer. Pecados ligados ao temperamento, cuide com isso. Longanimidade é característica do fruto do Espírito. Essa ira é falta de pavio longo. O estressado, como a gente fala, o nervosinho, o pavio é curto. E tem muitos que dizem assim: ó, meu pavio é isso aqui me tira do sério. É um crente cheio de fé, enfesado. Vive enfesado. Problema sério. Essa palavra aqui, desse temperamento explosivo, se relaciona com a palavra ferver. Eu ouvi esses dias, aprendi aí nos grupos aí, que a gente anda por aí, né, nas viagens. Um colega disse assim, que quando ele fica nervoso, ele fala assim: eu fiquei ervado, eu ervei. Tipo assim, eu ervei. Cuidado com as expressões. Nós não podemos ficar nervosos por qualquer coisa, não. A gente tem que ser longânimo, paciente, pacificador. Estressado é o mundano, que não tem o Espírito Santo. Então aqui, essa ira, escreve isso. Pastor, mas então está acontecendo um negócio assim comigo. Então faça morrer a sua natureza pecaminosa. Não é que eu faço isso? Daqui a pouco a gente vê. Daqui a pouco a gente fala como é que a gente vai fazer morrer essa natureza. Por outro lado, temos a indignação, que é uma ira inveterada, ou seja, calejada. Uma ira calejada, que está ali. Tem hora que a gente troca até o nome, né? De ira por ódio. Eu tenho um ódio do fulano. Isso aí é uma ira calejada, uma ira inveterada, que arde continuamente, que se recusa a ser pacificada e jamais cessa. Viu a pessoa, já fica assim, pronta para a briga. Isso aí é indignação, uma ira calejada. Cuidado com isso. Se você olha para uma pessoa, seja do seu trabalho, seja da família, seja da igreja, e você sente isso no seu coração, cuide-se que o Espírito Santo não está aí dentro. E eu não vou nem falar do que não vou com a cara do fulano, não vou com o santo do fulano, não vou nem entrar nesse mérito. Estou falando do sentimento que muitos fervem ali dentro, já tem ali dentro. Cuidado com isso. Nós somos colocados aqui para nos amarmos, independente de nós mesmos. E essa indignação, ela arde continuamente e se recusa a ser pacificada e jamais cessa. Mas a palavra do Senhor nos ensina a perdoar e abrir mão até do nosso direito. Ralph Martin, ele diz que essas duas explosões de mau gênio humano destrói a harmonia dos relacionamentos humanos. Como é que você vai se relacionar com uma pessoa iracunda? É fácil? Você sabe que a pessoa é um barril de pólvora. Como diz aí no dito popular, dá coice até no vento. Você mal fala, ui, pá, pá, uhul. É os seus lungas da vida, né? Você cumprimenta, bom dia. Por que o dia é bom? Cuidado com isso.
nós somos diferentes, nessa nova vida de Cristo. Então, se nós éramos assim, nós não podemos continuar sendo. Aí tem a maldade, que fala de uma depravação mental da qual surgem todos os vícios particulares. É um mal que tudo invade. Trata-se de um desejo maligno contra uma pessoa a ponto de entristecer-se quando ela é bem-sucedida e de alegrar-se quando ela passa por problemas. Aí entra aquele negócio da vingança, né? Olha, porque, irmão, por mais, isso vai acontecer na sua vida. Olha, se já aconteceu, fique tranquilo, enquanto você estiver vivo, vai acontecer de novo. Alguém vai ferir você, alguém vai ser desleal com você, e se entenda isso, no trabalho, onde a gente estiver. Agora, pare com esse negócio da vingança. Dizer, fulano me paga. Vou ensinar para fulano com quantos paus se faz uma canoa. Vingança, isso é crença cultural do quinto dos infernos. Vingança é um prato que se come. Dor de barriga, vocês estão bem atualizados, né? Não dá uma vez só. Maldade fala disso. Quando vê o fulano, aí tem até aquele inim, né? O inim do ursinho Puff. Você sabe o inim do ursinho Puff? Conhece? Vocês conhecem, vocês cantaram, ó. O inim do ursinho Puff, gente. O ursinho Puff gosta do quê? Mel. Vocês já sabem a música, né? Sabor de mel. O agir de Deus é lindo na vida de quem é fiel. Essa maior fake news, maior mentira, maior vingança que Deus não tem nada a ver com esse trem. Aí essa maldade aqui fala disso. Tem pessoas que quando vê o outro numa dificuldade, ele toca pandeiro. Eu falei, ó, que coisa gostosa, fulano quebrar a cara, ai, que gostoso. Esse é o problema. E hora ou outra a gente faz isso. Ou não? Toma, bem feito. Gostoso. Isso é maldade. Ou quando vê o outro bem sucedido, fica triste. Porque ele, não eu. Que coisa. Eu sou mais gabaritado, eu sou mais capacitado, porque o fulano. Isso é maldade. E isso prejudica o relacionamento humano, no nosso trabalho, na nossa família, dentro da igreja. Façam morrer a vossa natureza terrena. Se isso está aí te incomodando no seu coração, de certa feita, de algum modo, resquício desse tipo de comportamento, faça morrer. Aparte disso. Diga, Espírito Santo, me enche com a sua graça, com o seu amor. Me ilumina, Espírito Santo. Me faça ser aquilo que o Senhor quer que eu seja. O homem de Deus não tem licença da parte do Senhor para manifestar indignação, nem irritação, impaciente, pois essas coisas quase sempre excluem o amor que edifica. E aí, para nós terminarmos, eu preciso agora correr, porque o relógio já está dando a hora de eu parar. Os pecados ligados à língua. No verso 8 diz assim: adversativo aí, que ele fala, olha, por causa dessas coisas vem a ira de Deus, as quais vocês praticavam no passado, quando costumavam viver nelas. Mas, aí um contraste, agora, abandone. Então nós temos dois imperativos. Primeiro, no verso 5, façam morrer. No verso 8 agora, abandonem todas essas coisas. Quais coisas? Ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem indecente no falar. O verso 9, não mintam uns aos outros. Os pecados relacionados à língua. Paulo novamente vai mencionar 3 pecados aqui: maledicência, linguagem obscena e mentira. Todos esses são termos que descrevem o uso indevido e impróprio da língua. Tiago diz que a língua é o membro mais pequenininho do corpo, mas o mais difícil de domá-lo.
E ele até compara uma pequena fagulha de fogo que coloca fogo numa grande floresta. E ele faz uma correlação. Assim é uma língua, quando não tem freio, não tem domínio. Então veja bem, o termo grego para maledicência é blasfêmia, que nesse contexto que Paulo trabalha aos Colossenses, se refere mais a uma difamação do caráter humano do que uma maldição dirigida a Deus. Porque blasfêmia sempre é uma maldição que se dirige a Deus. Mas nesse contexto aqui, é uma difamação do caráter humano. Aqui blasfêmia nesse contexto é falar mal dos outros. É uma difamação, é falar mal. O que é falar mal? Depreciar o outro através da nossa língua. Você viu fulano? Tá gordo, hein? O que você tem a ver com a gordura do outro? Deixa o bicho em paz, comer a carne gorda dele. Tem coisas que a gente do nada fica. Você está entendendo? Isso é maledicência. Fica para um, para o outro. Você viu fulano? Você viu a roupa que o fulano estava? Esse dia eu me corrigi eu mesmo. Eu cheguei no supermercado. E eu estava sozinho, mas o Espírito Santo me fez entender que chegou um rapaz lá para trabalhar no mercado com a roupa. E eu falei, se eu tivesse alguém perto de mim, eu já ia falar. Sabe aquela roupa que parece que a vaca, ela passou a noite inteira mastigando? E no outro dia sortou e o cara só entrou dentro dela e foi trabalhar? Cara, foi tão nítido que foi a primeira coisa que eu vi no rapaz. Eu não vi mais nada, a não ser aquilo. Eu olhei assim, falei, misericórdia, a mimosa mastigou a roupa do menino. Aí o Espírito Santo falou assim, cara, mas você está observando, hein? Se eu tivesse com a minha esposa, eu tinha falado, olha só a roupa do menino, não passou, lá não tem ferro na casa dele. O que eu tenho a ver? E eu não sei o porquê que ele foi, talvez o ferro tinha queimado, eu não sei se estava atrasado, eu não sei. Está entendendo como é que é? Isso é maledicência. É mal. Criticando, olhando coisa, é aquele negócio, né? O cisquinho está lá, mas tem uma tora de jatobá de todo tamanho dentro dos meus olhos. Esse é o problema. Aí nós temos, além disso aqui, a linguagem obscena. O que é isso? É uma expressão que só aparece aqui em todo o Novo Testamento. Isso gera uma linguagem abusiva e grosseira. Significa ter a boca suja, palavrão. Tudo sai um nomão, aquela palavra torpe, sabe? Tudo tem a graça no meio, tem a Manuela que não tem nada a ver, filho não sei de quem, dá um tropeção, já lembra do... Está entendendo? O cara te fecha no trânsito, você já xinga a mãe, xinga a avó, xinga... É disso aqui, linguagem obscena. Palavras que não podem sair dos nossos lábios, é pecado. Se antigamente a gente xingava muito, hoje a gente não pode fazer isso mais. Porque agora tem que sair palavras de vida, que glorifiquem o nome do Senhor dos nossos lábios. Ou também comunicação vulgar e de humor de baixo escalão. E aqui entra aquelas piadinhas sujas que a gente gosta, né? A gente dá risada. Quando a gente sabe que o cara é besteirento, que fala umas coisas dessas que a gente gosta de ouvir, a gente chega e já cutuca o cara, já incendeia o cara. Ei, conta uma pra nós aí. Já pega um cafezinho e o cara, e a gente dá risada. Humor de baixo calão, que faz com que a gente ri com coisa que não glorifica o nome do Senhor.
Inventaram até aquela uma. Eu vou contar uma piada pesada e suja. O elefante caiu na lama, né? Essa ainda é fraquinha. Mas a gente gosta de ouvir aquelas uma. E dar risada. Façam morrer a natureza terrena de vocês. Os nossos lábios. Olha Isaías quando ele teve a visão do séquito de Deus. Em uma visão, ele diz: ai de mim que vou perecendo. Porque eu sou um homem de lábios impuros. E eu habito no meio de uma terra de homens que também têm lábios impuros. E os meus olhos contemplaram o Rei. E o anjo veio com a brasa do altar e tocou nos lábios dele. Eis que o teu pecado te é tirado. Faça morrer. Se você curtir aí um negocinho desse, tem hora que a gente até ouve um negócio assim, né? Então, cuide com isso. Vaza desse trem. Façam morrer. Abandone. É aqui o imperativo do verso de número 8. Abandone isso. Você não precisa mais falar isso. Glorifique o Senhor. Bendiga o nome do Senhor. Dê uma martelada no dedo e diz: glória a Deus, aleluia. Louvado seja Deus. É difícil, pastor. Fale, meu filho. Você tomou um choque lá. Glória a Deus, aleluia. Deu um tropeção com a unha, arrancou para cima. Deu glória a Deus. Depois você vai no hospital. Evite o humor de baixo calão. E o último aqui é a mentira. Mentira é o falseamento à verdade. Quando o cristão mente, ele está cooperando com Satanás. Não tem mentirinha do bem, viu gente? Não tem mentirinha do bem, não tem mentirinha pequenininha, não tem mentirinha santa. Mentira é mentira, mentira é pecado. O telefone toca. Essa daí quase todo mundo já fez algum dia. Você olha assim, indesejado de todas as nações. Você fala: não vou atender esse infeliz. Mulher, atende aqui. Ou dá para o filho e fala assim: fala que eu não estou. Se for para a criança fica ruim, né? Que você fala que não pode mentir. Aí você pede para ela dizer que você não está. Aí atende o telefone. Quando o filho é crente vai falar assim: olha, meu pai está aqui, mas está mandando dizer que não está. Mas isso é mentira. E mentira é mentira. Não tem mentirinha do bem. Não tem aquela mentirinha pequena. Não, mas aí é para evitar o mal maior. O mal maior é a mentira. Ele diz aqui: olha, não minta. É um outro imperativo. Não, de forma negativa. Não minta uns aos outros. Então a mentira é isso. Espalhar contenda entre os irmãos através da mentira é o pecado que a alma de Deus mais abomina. Cuide-se com isso. A gente tem dificuldade com a sinceridade. Principalmente marido e mulher, né? Mulher veste um vestido lá. Pergunta para você assim: ei, meu, gostou? Dificuldade para o marido nessa hora que é crente, né? Tem hora que ele não gosta e ele tem que olhar assim: ficou bom. Tá parecendo uma capinha de botijão. E você fala assim: ficou bom. Mas não é porque é gordo não. Às vezes o desenho do trem assim, parece uma jararaca sul assim, desenhado no vestido. Aí você olha assim: mas não minta. Fale a verdade, com amor, com jeitinho, mas evite a mentira. Por que isso? Paulo está dizendo tudo isso, irmãos. Ele enumerou tudo isso aqui para dizer: olha, vocês têm uma nova vida. E a evidência de que vocês se converteram de fato é vocês fazerem isso. Fazer morrer a natureza terrena de vocês. Abandonar essas práticas. E não usar de falsidade e de mentira. Por quê? O verso 10 ele diz:
parte B do 9 e o 10. Visto que vocês já se despiram do velho homem. Esses já se despiram, lembra que nós começamos falando da morte, para depois falar da vida? Aqui é a mortalha. Vocês já se despiram da mortalha. Vocês já saíram do túmulo. Vocês já deixaram essa vida pregressa para trás. Vocês foram ressuscitados. Receberam uma nova vida. Então, olha, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Lembrando que tudo isso é para nós parecermos com Jesus. Então nós temos que abandonar tudo isso, fazer morrer a nossa natureza pecaminosa, abandonarmos essas práticas, não mentindo, porque de fato nós já deixamos a mortalha, nós já vivemos uma nova vida em Cristo. E essa é a maior evidência da verdadeira conversão. Se nós estamos em Cristo, se nós recebemos essa nova vida em Cristo, nós vamos viver de uma forma que vai agradar o Senhor e que vai glorificar o seu santo nome. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos conduz a esse viver santo, a esse viver em santidade, a esse viver que vai de fato evidenciar para o mundo que nós estamos em Cristo, desfrutando e vivendo essa nova vida. O paradigma que nós temos não está lá fora. O paradigma correto está aqui, a palavra de Deus. Paulo diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor, daqueles que Ele chamou de acordo com o seu propósito. E o propósito do Senhor é que nós fôssemos conforme a imagem do seu Filho. É o que Paulo está dizendo aqui. Olha, e se vocês já se revestiram do novo homem, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Dia após dia, paulatinamente, nós estamos sendo transformados à imagem de Cristo. Mas nada disso pode estar na nossa vida. Cuide-se. Se algum desses pecados aqui ficou te olhando e acenando para você, dá um bicuda nele. Não flerta com ele. Vaza. Digo mais, ninguém é forte. Vou ficar aqui porque eu sou forte, vou provar que eu sou forte. Paulo diz para Timóteo o seguinte: Timóteo, fuja. Para de tentar ver se você vai conseguir resolver o seu problema. Não fica diante dessas coisas. Tem uma rodinha lá, falando besterol. Vaza, meu filho. Você não pertence mais àquilo ali. E aí, o Salmo 1 vai dizer o seguinte, que feliz é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, que não se assenta na roda daqueles que escarnecem e não fica no caminho daqueles que pecam. Antes, aí tem um contraste, tem o seu prazer. O prazer não é nessas coisas, mas na lei do Senhor, nas Escrituras, e na lei do Senhor medita de dia, de noite. Que essa seja minha, que essa seja sua, que essa seja a nossa realidade. Amém, queridos? Ok, eu quero aqui agradecer aos nossos irmãos que estão conosco nessa noite.